Quando ouvimos falar em democracia, quase sempre nos vem à mente o Estado, um governo, partidos políticos e eleições. Portanto, quando falamos em democracia, sempre a associamos à política e ao poder. Junto a isso nos vem a célebre frase, repetida por muitos e compreendida por poucos: todo o poder emana do povo. Essa frase é o fundamento da Constituição brasileira. No primeiro artigo da Constituição Federal de 88, está escrito que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, no seu parágrafo único: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Nestes termos, o poder do povo vem da possibilidade de as pessoas poderem votar e mesmo serem votadas. E isto é a expressão máxima da democracia representativa ou da chamada democracia liberal capitalista. Mas qual o limite desse tipo de democracia? Ou ainda, é possível uma democracia que, além do direito ao voto, assegure também ao povo direitos sociais e econômicos? Bem, a democracia como a conhecemos ou julgamos conhecer é uma construção historicamente recente que se afirma em dois grandes acontecimentos históricos de fins do século XVIII. A Revolução que levou à independência dos Estados Unidos em 1776 e a Revolução Francesa de 1789. Estes dois acontecimentos estão na base da criação do Estado Democrático de Direito e, portanto, da afirmação da democracia moderna ou da democracia liberal capitalista. Para Joseph Schumpeter, um cientista político que viveu no século XX, a democracia é um método político, um certo tipo de arranjo institucional para se chegar a uma certa decisão política, seja ela legislativa ou administrativa, e que não tem, segundo Schumpeter, um fim em si mesmo. Ou seja, a democracia é uma necessidade constante. Robert Dahl, outro teórico liberal estudioso do tema, denomina a democracia moderna de poliarquia, que significa governo de muitos, e é constituída por 4 características, a saber: primeiro, como um resultado histórico dos esforços pela democratização e liberalização das instituições políticas do Estado-nação. Segundo, como um tipo peculiar de ordem ou regime político, que em muitos aspectos importantes diferem não apenas dos sistemas autoritários de todos os tipos, como também das democracias anteriores. Terceiro, como um sistema de controle político, no qual os funcionários dos mais alto escalão no governo do Estado são induzidos a modificar sua conduta a fim de vencer eleições, quando em competição com outros candidatos, partidos e grupos. E por fim, como um sistema de direitos políticos, ou como um conjunto de instituições necessárias ao processo democrático em grande escala. Bem, de forma resumida, a partir das reflexões de Schumpeter e de Robert Dahl, podemos compreender que democracia está diretamente relacionada com o Estado-nação e com a conquista e efetivação de direitos. No entanto, a democracia, mesmo em sua forma mais simples, como o direito à representação política de votar e ser votado, o direito à garantia a uma remuneração pelo trabalho, não foi uma dádiva do Estado liberal ou dos capitalistas que o controlam, mas uma conquista histórica da classe trabalhadora, em função do que homens e mulheres, em diferentes contextos, perderam suas vidas. No final dos anos de 1970, o jurista tcheco Karel Vazák classificou as conquistas de direitos em 3 gerações. A primeira geração, segundo Vazák, está relacionada com os direitos civis e políticos de homens e de mulheres. Os direitos civis são caracterizados no direito à liberdade de expressão, no direito de ir e vir, na garantia ao processo legal e na proteção da intimidade. Com relação aos direitos políticos, se destacam o direito de votar e ser votado, direito a participar no governo, direito de associação e filiação a partidos políticos e direito de resistir à tirania do Estado, quando for o caso. Lembremos, por exemplo, da resistência armada da esquerda brasileira contra a tirania do regime militar de 1964 e o seu famigerado AI-5. A segunda geração de direitos, de acordo com as formulações de Karel Vazák, surge no bojo das lutas sociais da classe trabalhadora
contra a exploração social provocada pelo sistema capitalista, no qual uma minoria da população acumula riqueza à custa do trabalho da maioria, que, por sua vez, essa maioria vive em condições miseráveis, sem que o Estado liberal crie condições legais para romper com as desigualdades sociais. Nesse sentido, os direitos de segunda geração são aqueles que visam a igualdade a partir da garantia de direitos econômicos, sociais e culturais, caracterizado pela obrigação do Estado em assegurar condições, ainda que mínimas, que promovam a igualdade entre os indivíduos, através de políticas públicas que garantam acesso à educação, à saúde, à previdência, à moradia e também a proteção e valorização do trabalho, o direito à greve e à livre associação sindical, proteção ao patrimônio cultural material e imaterial e um padrão de vida que possibilita aos sujeitos usufruir, evidentemente, da produção cultural da sociedade. Os direitos de terceira geração, dentro da formulação de Kazak, por sua vez, surgem no pós-Segunda Guerra como resposta às atrocidades provocadas pela extrema-direita nazi-fascista, como o Holocausto, que intencionou exterminar com o povo judeu. Os direitos de terceira geração, portanto, não visam proteger tão somente o indivíduo ou uma classe social, mas sim a proteção de toda a humanidade e, por extensão, da natureza, pois sem a qual não pode haver vida humana. Neste sentido, os direitos de terceira geração visam garantir o direito à paz e à autodeterminação dos povos, direito ao desenvolvimento sustentável, direito à comunicação e o direito à preservação do patrimônio cultural da humanidade, portanto, a preservação da nossa própria história. Ao falarmos em democracia, necessariamente se fala também no sistema capitalista e no Estado liberal, ou o Estado democrático de direito. Mais precisamente sobre a função social que esse Estado deve assumir, portanto, numa concepção de democracia que está muito além do direito de, a cada 4 anos, se ir às urnas, escolher um prefeito, um governador ou um presidente da República. Assim, para que exista a democracia de forma efetiva, é necessário que o Estado assuma certas funções sociais que garantam o bem-estar da população. No próximo encontro nosso sobre a democracia, veremos as reflexões de teóricos marxistas sobre o tema. De antemão, adianto que para alguns marxistas não pode existir democracia no Estado liberal capitalista. Mas, como dito, nos encontraremos novamente para falar sobre esse tema.